Olá, pessoal, todo mundo bem? Animadíssimos hoje? Sim, o pessoal do presencial eu já cumprimentei, tá? Pessoal do online, eles não vão nem responder. Estava esperando o áudio voltar. Pessoal, então nós vamos começar aqui com conceitos fonéticos, beleza? O que acontece com esses conceitos fonéticos? É a nossa primeira matéria propriamente dita. E aí, as nossas aulas vão ser assim, matéria, exercício, como se você estivesse fazendo a quinta série. Então, hoje, seja bem-vindo, tá? Você está na quinta série. Quando for oitava, eu vou te falar, e você pode até tomar uma cerveja, que é a sua formatura, como você não tem 15 anos, vai rolar, tá bom? Então, aqui, ó, fonema. O que é fonema? Quando você pensar em fonema, você está pensando nisso aqui, ó. É o som produzido por uma letra ou por um conjunto de letras. Então, fonema é som, não é a mesma coisa de sílaba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o que acontece com a palavra problema? Primeira coisa, Flávia, cai isso? Depende. Se você fizer um concurso da aeronáutica, eu aposto que isso aqui cai. Ah, eu quero fazer médico da aeronáutica, enfermeiro da aeronáutica, engenheiro da aeronáutica. Das 15 questões, 5 vão ser disso. Só dessa parte de hoje. Muita coisa, né? Ah, não, Flávia, vou fazer TJ. TJ, Minas, próximo semestre agora? Ah, cai também. Então, depende muito da banca. Uma banca tipo CESP não vai cobrar esses conceitos fonéticos, tá? A verdade é essa. Só que o seu curso ele é muito completo. Então, basicamente, você vai ver tudo. O que cai no CESP e o que não cai no CESP. Para quando sair o edital que você vai fazer, eu vou fazer PF. Aí eu vou te explicar como é que você procede. Você já tem que ter feito um curso completo, tipo esse daqui, ou um português total, no mínimo, porque senão você não acompanha uma turma completa de um aluno que já está perto de fazer a prova, que é o que acontece, por exemplo, na turma do TRT. A turma é teórica, só que ela é teórica para um menino que está com chance de passar, concorda comigo? Porque ela tem que ser num nível mais aprofundado para permitir que o aluno que já sabe a matéria toda, revise dentro da especificidade da banca dele e consiga tomar posse. Então, esse curso ele é geral, ele é para você conseguir o quê? Aprender tudo, do básico ao mais aprofundado possível. E os enfoques de banca também são bem gerais. Eu vou te dando assim, ó, isso cai em tal, isso cai em tal, isso cai em tal. Beleza? A gente sempre vai fazer os exercícios mais difíceis, igual eu falei, a gente vai deixar uma bateria de avançados para o final, mas aí depois, fez esse curso, durou 6 meses, sua prova só é ano que vem, como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer um outro. Aí está na hora de você fazer o teórico voltado para a sua, o quê? Organizadora. Porque aí os exemplos que eu vou usar são para favorecer a linguagem da sua banca. Então, essas são as diferenças. Só que um teórico voltado para a banca, um aluno que nunca fez um completo não acompanha. A verdade é essa. Tem gente aqui que está fazendo na outra sala lá, os meninos ficam perdidos. Porque quem está na turma responde tudo. Né? E já está pertinho de passar. Tá certo? E aí você tem que ter noção. Se o menino está fazendo completo, eu estou entendendo que ele está entrando para começar bem. Se ele está fazendo o de banca, eu estou entendendo que o edital dele já definiu a organizadora e que ele está saindo. Concorda comigo? Então, eu tenho que dar o mais aprofundado possível dentro da organizadora dele para ele passar. E, ao mesmo tempo, eu não tenho que encher o saco dele com coisa que na banca dele não cai. Concordam? Então, aí a gente tira. Agora, esse daqui vai tudo. Vai o que cai, o que não cai na sua banca, mais aprofundado possível, que você tem que passar em algum momento. Tá? Bom. Então, fonema é o som produzido por uma letra ou por um conjunto de letras. Então, é som mesmo. Quando você olha para essa palavra aqui, ó, problema, olha o que você tem que fazer para pronunciar um trem desse. Primeira coisa, o P é uma consoante bilabial. Então, você vai falar P, você vai fechar a boca. Faz aí, P. P, 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 você vai fechar. O R, esse R aqui, ó, ele é um R vibrante. Ele vai vibrar a sua língua. Então, você faz pro. Vê se sua língua não dá uma vibradinha. Pro. Lá na pontinha, não é isso? E esse O aqui, ele é um arredondado. Então, você fecha a boca, vibra a língua e produz um O arredondado. Você faz assim, ó, pro. Não é isso? Você faz isso tudo. Pro. Fechou, vibrou, arredondou. Então, você emitiu 3 sons que foram feitos em locais exatamente o quê? Diferentes. Não é isso? Fechou, vibrou, arredondou. Depois, quando chegou no blém, o que acontece? O B é uma consoante também bilabial. Então, você fez B, depois você fez o L. O que é L? Blém. O L
é alvéolo dental. Ele é atrás do seu dente no céu da boca. Olha lá para você ver. Blém. Não é isso? E o E é um sorrisinho meio cínico. Ele é assim, ó. É. E o I é mais cínico ainda. E, né? Você vai só fazendo ficar mais cínico. Então, você tem problema. E aí, na sequência, M. Bilabial de novo. Fala M. M, M, M. Não fecha a sua boca? E o A arredondado. Então, o que eu estou querendo te mostrar num primeiro momento? Que isso aqui ninguém inventou, não. Existe mesmo. Então, você tem todos esses impulsos fonéticos para fazer a palavra o quê? Problema. São quantas letras e quantos fonemas? Então, problema, você tem quantas letras? 8 letras, não é isso? 8 letras. E quantos fonemas? 8 fonemas. Ou seja, tudo que está aqui, você pronunciou. Tem 3 sílabas, mas você tem 8 fonemas, ok? Então, fonema é a pronúncia de cada unidade sonora. Pode ser também um conjuntinho de letras, que a gente vai vendo aqui no esquema. Quando eu falei teste, olha o que acontece. O teste, a sua língua, no T, ela fica no meio do dente. Fala T para você ver. T, 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 T. Não é isso? É como se você fosse morder a língua, tá? Então, olha o que você tem. Você tem T, fez seu sorrisinho cínico, ó. T, aí fez um S, que é um sopradinho, TES, não dá um ventinho? Depois você fez de novo, TI. Beleza? Então, basicamente, você tem 5 letras e quantos fonemas? 5 fonemas. Táxi, quantas letras e quantos fonemas? Bom, você tem o TA, tá. Esse X aqui tem som de o quê? KS, táxi, não é isso? Então, você tem táxi. Então, basicamente, você tem quantas letras e quantos fonemas? 4 letras e 5 fonemas. O número de letras não necessariamente é igual ao número de fonemas, tá? Samba, o que acontece com samba? Você pronuncia esse M aqui? Deixa eu te explicar o que acontece. Você não combinou comigo que o M é bilabial? Fala M, 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 M. Fala M, M, que aí vai dar certinho. M, M, você tem que fechar a boca, não tem? Agora faz san. Isso, encostou um lábio no outro? Não, então você não falou esse M, não. O que aconteceu? San, você vibrou o seu nariz. Então, aqui, ó, san, olha lá, vai vibrar, san. Esse M que você está vendo aqui, ele é um M o quê? Nasal. Ele está indicando a nasalização da vogal anterior. Então, na palavra samba, o que acontece é que o M nasaliza a vogal anterior e isso aqui forma dígrafo. Já ouviram falar o que é dígrafo? Na última prova do TJ Militar, Minas, foi ano passado, tinha uma questão de dígrafo. Beleza? Quem fez a prova, viu lá. Então, samba. Quantas letras e quantos fonemas? Então, você tem 5 letras e 4 fonemas. Na palavra samba, 5 letras, 4 fonemas. Ok? Bom, então, só por esse quadro aqui, você já concluiu comigo que o número de letras pode ser igual ao número de fonemas, menor que o número de fonemas e também maior que o número de fonemas. Tudo isso pode acontecer dependendo da constituição da palavra. Aí a gente vem para essas palavras aqui. O que vai acontecer com essas palavras? Vamos primeiro pensar. 50, esse N aqui, ó, sim. Isso aqui só está nasalizando, ó, sim, não é isso? Então, circulou, você fez sim, dígrafo. Toda vez que a gente circular, o que nós vamos ter? Dígrafo, beleza? Quando chegar aqui, ó, o que está escrito aqui? Esse U é pronunciado? É ou não? Ó, toda vez que o U for pronunciado, sua boca vai enrugar, beleza? Ele é o único que faz boca enrugada. Sim, quen. Não enruga? Quen. Não dá uma enrugadinha embaixo? Então, ele é pronunciado. Ó. Sim, quen. Não é assim? Tá. Então, 50. Você tem 2 dígrafos. Estão vendo aqui? São esses que eu circulei. Quantas letras e quantos fonemas?
Você tem o quê? 9 letras e 7 fonemas. Não é isso que está acontecendo? Então, na palavra 50, você tem 9 letras e 7 fonemas. Daí vai. Quando chegou em tranquilo, o que aconteceu? O T você falou, tran, não falou? Olha a sua linguinha. Vai no meio do dente, vai vibrar e abre, ó. Tran. Você faz isso tudo. Então, aqui, ó. Tran, não pronuncia o N, porque é nasal, ó. Tran, não é isso? Depois, esse U aqui, você pronuncia ou não? Qui. Olha a sua boquinha enrugando embaixo. Tranquilo. Você só vai conseguir bem chegar no terceiro ano bem se você pegar a 5ª série. Estou falando de verdade. Que o negócio é assim, ó, o menino para ficar bom, ele tem que começar do básico. Tá? Então, na palavra tranquilo, quantas letras e quantos fonemas? O que você tem? Então, você tem 9 letras e 8 quê? Fonemas. Como é que eu pronuncio isso aqui? Gratuito, né? Se fosse gratuito, tinha um acento onde? No I. É gratuito. Então, fiz lá. Gratuito. Quantas letras e quantos fonemas? 8 letras, 8 fonemas. Não é isso? Ilha. O que vai acontecer com ilha? I. O que mais? Lhá. O LH, ele sempre vai emitir esse som aqui, ó. Então, isso é uma letra chamada Tchê. Então, você faz ilha. Beleza? Então, basicamente, toda vez que você tiver LH, é um dígrafo e vai emitir esse som. Flávia, não consigo entender a diferença. Olha o que acontece. Quando você faz familiar, olha o que você vai fazer. Familiar. Esse aqui vai no céu da sua boca, atrás do dente. Fala liar. Li-a. Não vai atrás do seu dente? Agora, olha a diferença de você falar isso aqui. Isso aqui vai no meio do céu da sua boca, não vai atrás do dente. Lhá. Não é bem atrás, então daqui está seu dentinho aqui, ó. O L vai aqui. E o LH vai aqui. Então, basicamente, a gente coloca o H só para mostrar que o local de pronúncia é o quê? Diferente. Beleza? Não é a mesma letra mesmo. Então, família e ilha. Você consegue ver que aqui, ó, tem uma diferenciação de onde sua língua encosta. Não tem? Ah, minha língua encosta errado. Não tem jeito, não tem jeito. Infelizmente, eu vou te explicar que para você emitir esse som, meu filho, vai encostar igual encosta de todo mundo. Então, não tem jeito, tá? A não ser que o menino tenha a língua presa. Aí é caso de fonoaudiólogo, tem que resolver. Né? Mas, tirando isso, se você for normal, não vai ter isso, não. Bom, amavam. O que vai acontecer com amavam? Tem ditongo nessa palavra? Sim ou não? Chegou lá na prova, está te perguntando assim, ó, amável apresenta ditongo. Verdadeiro ou falso? Amavam. Sim ou não? Sim, claro que sim. Só que o menino que não fez a 5ª série direitinho vai responder o quê? Que não. E vai perder a prova e o sonho de passar em qualquer concurso. Então, olha o que acontece. Amavam. Esse M aqui não é igual esse N aqui, não. Ele tem som nasal também, mas ele tem som de U. Amavam. Não é isso? Vai enrugar. Então, ele emite esse som aqui, ó. Isso é o que a gente chama de ditongo fonético. Então, nesta palavra, há ditongo? Sim. Flávia, alguma banca não cobra isso? Todas as bancas cobram, meu filho, todas, tá? Então, tem ditongo? Tem. Pólen. O que acontece com pólen? Como é que você leu? Você leu pó, e aqui não tem um sonzinho de pólen. Você não fala pólen. Você faz pólen? Aqui, ó, lê isso aqui para mim. Bem, o som é de I, não é? E se fosse esse bonequinho verde aqui, ó? Como é que você lê isso aqui? Aí deve ser bem 10. Não é diferente? Não é? Só quem tem menino pequeno que sabe quem que é o bem 10. Bom, então, nesse caso aqui, ó, do pólen, isso aqui tem som de I também. Então, eu tenho outro ditongo aqui, não tenho? Não tem isso aqui? Tóxico, como é que você leu?
Co. Então, vamos pensar aqui, ó. Ilha, quantas letras e quantos fonemas? 4 letras, 3 fonemas. Amavam, esse M é outra coisa. Isso está formando o quê? Ditongo fonético. Então, aqui tem um ditongo, aqui também tem um ditongo. Bom, amavam, então, o que está acontecendo? Quantas letras e quantos fonemas? 6 letras, 6 fonemas. Pólen, quantas letras e quantos fonemas? 5 letras e 5 fonemas. Tóxico, quantas letras e quantos fonemas? 6 letras e o quê? 6 fonemas. Ó, desculpa, 7 fonemas. 6 letras, 7 fonemas. Beleza? Dá para pensar um pouquinho nisso aqui? Bom, então, até esse aqui todo mundo conseguiu fazer? Sim. Aí você continuou aqui, ó. Grupos fonéticos relevantes. O que são esses grupos fonéticos relevantes? São aqueles que fazem você o quê? Errar a questão. Então, basicamente, se o aluno não dominar esses grupos, ele vai errar, tá? O que eu tenho? Os grupos GUE, GUI, QE, QI. O que acontece nesses grupos? O U pode ser pronunciado de várias formas. Então, eu tenho a possibilidade do U ser nulo, e se isso acontecer, é dígrafo. Eu tenho a possibilidade do U ser átono, e se isso acontecer, eu tenho o caso de ditongo. E tenho a possibilidade do U ser tônico. Se isso acontecer, eu tenho o caso de o quê? Hiato. Sempre nesses grupos, GUE, GUI, QE, QI. Bom, quando a gente fala que o U é nulo, significa dizer que ele não é nem consoante, nem vogal. Tudo que eu falar com você que é nulo, quer dizer que não é consoante e nem é vogal. O próprio nome já está falando. O que é? Nulo. Então, não é consoante, nem é vogal. Todo mundo entendeu? Sim? Então, olha o que acontece. Nulo. Se eu falar quero, esse U é pronunciado? Você fala quero. Você fala quer. Não é isso? Então, olha o que acontece. Formou dígrafo. Você não pronuncia isso aqui, você fez assim, ó. Quero. Não é assim? Quero. Se ele for tônico, ele vai ser forte. E se ele for átono, ele vai ser fraco, constituindo, respectivamente, o quê? Ditongo e o quê? Hiato. Então, quando eu falo assim, por exemplo, sequência, esse U é pronunciado ou não? É. Sequência. Não é isso que acontece? Sequen. Não é pronunciado? Quen. Não faz o U? Bom, quando o seu U é forte, olha o que vai acontecer. Vamos supor que a gente tivesse aqui, ó. Lê isso aqui para mim. O que está escrito? Ó, nem eu escrevendo certo, vocês estão lendo certo. Se fosse averigue, teria um acento aqui, não teria? O que está escrito aqui é averigue. Aí, se for uma questão de divisão silábica, sabe o que vai acontecer? Você vai errar. Então, olha aqui, ó. Você tem que respeitar o que está escrito. Aí você fez lá, averigue. É hiato, separa. Então, não é averigue. Eu falei, mas por que todo mundo fala averigue? Porque, meu filho, não sei não. O povo fala fecha a porta e está errado, é fecha. Então, também não sei por que fala não. Concorda comigo? Isso aí, o povo fala sobrancelha. Não fala? Fala, ué. Em situações piores, fala menos. Fala. Fala tudo, gente. E a gente não pode ter preconceito, não. Vocês estão aprendendo português assim porque vocês precisam passar o quê? No concurso. Porque depois que você passar para o auditor da Receita, se você me chamar de Frávia, você está podendo. Não faz diferença também, não. Então, você tem averigue, beleza? Então, isso é um caso de hiato. Então, averigue.
Só que a gente lê errado. E ao ler errado, a gente vai dividir a palavra em sílabas também, o quê? Errado. Bom, então você tem 3 possibilidades dos grupos. GUE, GUI, QE, QI. O U pode ser nulo, e aí nesse caso ele não é nem consoante nem vogal. Ele pode ser átono e formar o quê? Ditongo, como acontece em sequência. E ele pode ser tônico e formar hiato, como acontece em averigüe. Beleza? Bom, aí eu tenho o X, beleza? O que acontece com o meu X? Se o X tiver valor de X mesmo, ok. Então, o que está escrito aqui são os sons que a letra X pode o quê? Emitir. Então, eu posso falar, por exemplo, enxame tem som de X. Não tem? Não é som de X? X com som de o quê? X. Ex-marido tem som de quê? De problema, né? Tem som de S, beleza? Então, nesse caso, esse X aqui tem som de o quê? S. Dá para pensar? Exame tem som de quê? De Z. E sexo tem som de quê? KS. Beleza? Então, eu estou te mostrando que o X ele pode emitir vários sons diferentes. Flávio, como é que isso cai numa prova? Eles vão lá e perguntam assim, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam X com som de Z. Quem vai fazer prova da Consuplan, por exemplo, que é a banca que vai fazer o TRE, cai isso. Então, cada prova, gente, é única e caem essas coisas. Beleza? Então, pergunta lá se tem som de Z. Aí você tem que responder. Okay? Se você não tem noção, você não vai nem mexer. Até aqui dá para pensar? Bom, então, o X, o que a gente falou é que o X pode emitir vários tipos de sons. Somente nesse caso aqui é que ele emite 2 o quê? Fonemas. Nos demais casos, ele emite um fonema só com sons variados. Até aí dá para pegar? Bom, aí eu tenho as letras M e N. O que acontece com as letras M e N? Elas podem ser nulas e, nesse caso, emitem som, o quê? Nasal. Se eu falar que elas são nulas, o que eu estou te dizendo mesmo? Que não é consoante e nem é o quê? Vogal e que formam dígrafos. Beleza? Elas podem ser consoantes, que é o mais comum. E aí, nesse caso, elas formam sílaba. Elas são núcleo de sílaba. Beleza? E elas podem ser, o M e o N ainda, semivogais. Flávia, quando é que elas vão ser semivogais? Quando tiverem som de U ou de o quê? I. E nesse caso, elas vão formar ditongos ou tritongos. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos pensar em cada grupinho de palavras desse. Nulas. Então, se eu falar nulas, eu estou falando isso aqui, ó, tanto. Na palavra tanto, esse A é pronunciado com som nasal, não é? Então, esse N que está aqui, ele, na verdade, só serve para nasalizar o A. Então, vai ficar tanto. É isso aqui, tanto. Ok? Bom, se fosse consoante, você teria, por exemplo, mato. Nesse caso, na hora que você faz, você tem mato. Isso é nasal? Isso é nasal, gente? Não. Então, mato. E eles podem ser também semivogais. No caso, I ou U. É o caso lá, por exemplo, de o quê? Cantam. Na palavra cantam, olha o que eu tenho. Can, esse aqui é nasal, não é? E depois o que eu tenho? Tão. Aqui formou o quê? Um ditongo. Vamos supor que eu tivesse essa palavra, ó. Deságuem. Se eu fizer deságuem, olha como é que funcionou aqui. Esse finzinho é assim, ó. Deságuem. Não é assim? Deságuem. Então, está formando um o quê? Tritongo fonético. Deu para vocês perceberem que esse M tem som de quê?
de... Tá dando para ver isso aqui? Só que você faz a quinta série um pouquinho mais do que aprofundada. Até aí deu para pensar? Sim? Bom, aí você está vendo a letra L aqui, é o seguinte. A letra L não é consenso entre os gramáticos. Então, como é que eu vou fazer, Flávia? Primeira coisa, se no seu edital houver bibliografia, você vai olhar a bibliografia que está no edital. Mas todo edital traz referência bibliográfica? Não, a minoria. Todo mundo consegue entender isso? CESP não põe, ESAF não põe, FCC não põe, isso é problema do candidato. Agora, por outro lado, a Consuplan colocou. Então, a gente pode dar uma olhada na bibliografia e saber como é que ela se comporta. Mas, por exemplo, na bibliografia especificamente da Consuplan, ele colocou 4 gramáticas e 2 são contraditórias. Então, não adiantou nada. Concordo comigo que você não sabe qual que ele vai seguir. Ah, mas aí uma questão dessa é anulada. Não é, não. Você tem que usar o quê, gente? O bom senso. Então, o que acontece com esse L aqui? O L, ele pode ser pronunciado com som de U. Por exemplo, na palavra o quê? Papel, não é isso? Se o autor considerar que o som é de U, ele vai entender, então, que houve o quê? Um ditongo fonético, beleza? Só que existem autores que não aceitam a pronúncia do L vocalizado. Ou seja, um L com som o quê? De U. E isso é razoável, sabe por quê? Mineiro fala papel, não fala? A gente fala mesmo papel, não é? Agora, no sul do Brasil, as pessoas falam o quê? Papel. Já viram isso? E observa que é um pouquinho diferente mesmo, tá? Observa que quando você fala papel, embora você faça o som de U, sua boca enruga muito pouco. Faz assim, ó, papel. Não é uma coisa menos enrugadinha do que você falar, por exemplo, assim, urubu? Não é isso? É porque é diferente a posição do L. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, bancas mineiras, como a Fumarc e a Fundep, sempre cobram o L com som o quê? De U. As demais bancas não têm o costume de cobrar. Consuplan é uma banca mineira, de Muriaé. E mesmo assim não tem o hábito de cobrar. Tá? Nesse caso, você vai deixar por último. Qualquer pronúncia com L, o que você vai fazer? Separar e falar assim, analiso no fim para ver o que acontece. Então, nesse caso aí, você colocou assim, ó, papel é um caso de ditongo fonético, né? E aí você tem o L com som o quê? De U. E por que você pôs o asterisco mesmo? Porque nem todas as organizadoras admitem a pronúncia do L o quê? Vocalizado. Beleza? Então, nem sempre isso vai acontecer. Eu posso te garantir que as bancas mineiras, Fundep e Fumarc, aceitam, porque já vi cair em muitas provas. Agora, outras organizadoras não têm o hábito de vocalizar o L, ok? Até aqui todo mundo entendeu? Sim? Bom, então, esse é o seu primeiro conceito que fonético. Você já anotou que quando a letra é nula, significa que ela não é nem consoante, nem vogal. Também não tinha isso? Aí você passou para número 2. O que é o 2? Dígrafo. E a ordem com que você analisa as coisas também é importante. Então, primeira coisa que você olha é fonema. Segunda coisa que você olha é o que, gente? Dígrafo. Tem que ser sempre nessa sequência. Eu vou te mostrando a melhor sequência de análise. O que é dígrafo? Encontro de duas letras que emitem um único som. Então, dígrafo são duas letras com um único som. O próprio nome, ó, de dois, dígrafo, duas grafias para um único que? Som.
Então, o que acontece com os dígrafos? Eles se dividem em dígrafos vocálicos, que vão ter som de o quê? Vogal. E nesse caso a gente tem vogal mais M ou N. E dígrafos o quê? Consonantais, que vão ter som de consoante. No caso dos dígrafos vocálicos, esse M e N, eles têm que ser o quê? Nulos, para formarem dígrafos. Se eles tiverem som, não forma dígrafo. E nos dígrafos consonantais, eu tenho dois tipos. Eles podem ser dígrafos consonantais fixos, quer dizer que sempre são dígrafos, e variáveis, que dependem da palavra. Dígrafos fixos, que você pode decorar NH, CH, LH, RR e SS. Então, esses encontros aqui sempre serão o quê? Dígrafos, beleza? Dígrafos variáveis, que dependem da palavra. GU, QU, SC, XC, e aí vai. Beleza? Vamos pensar aqui. Na palavra canto, esse N é dígrafo, não é? Can, você vai pronunciar assim, ó, canto. Não é isso? Basicamente não é assim. Na palavra escola, esse SC é dígrafo? Você fala o S, você fala o C, não fala? Olha como é que você faz. Escola. Então, como você fala o S e você fala o C, isso é dígrafo ou não é dígrafo? Não é dígrafo. Todo mundo consegue perceber? Então, na palavra escola, o SC é dígrafo? Não, não é dígrafo. Bom, na palavra guerra, tem dígrafo? O GU é pronunciado U aqui? Você fala gué? Não. Então, olha aqui. Gué. E os dois R's, Rá. Não é assim? Então, você tem quantos dígrafos? 2 dígrafos. E aqui você tem que anotar que não há dígrafo, porque senão você fica achando que você fez errado. Todo mundo entendeu o que é dígrafo? Encontro de duas letras que emitem o que, gente? Um único som. Então, se eu falasse, por exemplo, assim, passado, tem dígrafo? Trabalho, tem dígrafo? Qual que é o dígrafo de passado? SS. Qual que é o dígrafo de trabalho? LH. Beleza? Se eu falasse encontro, tem dígrafo? Aqui, ó. É N, em, e ON, com. Não tem 2 dígrafos aqui? Na hora de ler, você vai ler assim, ó. Encontro. Beleza? Então, vamos recapitular. Se o M e o N são nulos, quer dizer que eles não são nem consoantes, nem o quê? Vogais. Todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Esses daqui, GU, QU, SC, XC, depende da palavra. Eu tenho que analisar. Na palavra escola, como eu pronuncio o S e o C, não há dígrafo. Mas se fosse uma palavra tipo crescer, você concorda que esse SC aqui, ó, é pronunciado em um único impulso? Você fala crescer. Não é assim? Então, ocorre dígrafo em crescer? Sim ou não? Sim, crescer. Não é isso? Porque o som é só do C. Então, aqui ocorre dígrafo. E nesse daqui não ocorre. Ok? No caso do RR, SS, LH, CH e NH, você pode decorar que é sempre dígrafo. Conseguiu pensar nisso? Bom,
mesmo eu te explicando, mesmo eu chamando a sua atenção para um monte de coisa, a chance de você errar é enorme. Você tem essa noção? Você sabe que a chance de você errar é muito grande. Então, eu vou te provar isso. Bom, aí você continuou lá. Ah, vou estudar e tal, vou fazer um monte de coisa, passar no concurso rápido. Aí o menino quer estudar com o computador ligado, né? Participa de 25 grupos do WhatsApp, aí não vai dar, né? Bom, mas você tentou, aí você está lá no 3. Então, você tem encontros consonantais. O que é um encontro consonantal? Encontro consonantal é um encontro de duas consoantes. Então, encontro de duas consoantes, ambas o que, gente? Sonoras. Ou seja, quando a gente fala que ambas são sonoras, quer dizer que cada uma emite o quê? O seu som. Então, encontro consonantal, encontro de duas consoantes, ambas o que, gente? Sonoras. Até aqui todo mundo entendeu? Vamos supor que eu tivesse a palavra consoante. A palavra encontro, trabalho, problema, teste, traste, e vou verificar. Quantos encontros consonantais eu tenho na palavra consoante? O que vocês acham? Então, quantos encontros consonantais existem em consoante? 1, 2, 3, nenhum. O que vocês acham? Hã? Fala, gente. Então, quantos encontros consonantais você supõe existir na palavra consoante? Quantos? Não tem. Nenhum. Zero. Só que na hora que o menino olha para cá, ele quer fazer qual? NS. E o próximo quer fazer? NT. E por isso que vocês ficaram aí falando baixinho 2. Vocês ouviram? Assim, uns murmurantes? Né? O que aconteceu? O menino, ele olhou para o que estava escrito e desconsiderou o que a gente falou, que primeiro ele tem que olhar o fonema, depois o dígrafo, depois o encontro o quê? Consonantal. Se você fizer nessa ordem, você nunca vai errar. O problema é que a gente só faz o que está pedindo. Se ele perguntar quantos encontros consonantais, você não quer olhar o resto, você quer economizar. Aí erra mesmo. Então, fez lá consoante, você tinha que ter feito assim, ó, com, não foi isso? Aí depois so, depois an e depois t. Na hora que você transcreveu a palavra, você percebeu que não existia nenhum encontro que consonantal. Na hora que você fez a transcrição da palavra, você viu que não tem. Então, essa palavra aqui, o que ela tem? 2 o quê? Dígrafos. E não há encontro o quê? Consonantal. Vou colocar um 0 encontro consonantal, só para você entender. Beleza? E na palavra encontro, quantos encontros consonantais você tem? Quantos? Não é um só. Olha o que acontece. Em, com, isso aqui é dígrafo. Então, eu tenho 2 dígrafos e eu tenho um encontro consonantal, que é esse TR aqui. Então, eu fiz em, com, tro. Eu tenho 2 dígrafos e um encontro que? Consonantal. Beleza? Então, aqui eu tenho um EC. Trabalho, como é que vai ser? O LH é dígrafo, não é? E isso aqui é encontro consonantal. Então, eu tenho trabalho. Então, eu tenho um encontro consonantal mais um dígrafo. E na palavra problema, o que vai acontecer? Eu pronuncio o R e pronuncio o L aqui, não pronuncio? Então, vou fazer problema. O
que vai acontecer aqui? Eu tenho dois o quê? Encontros consonantais. E nenhum dígrafo. Não é isso que aconteceu? Tá aí, tudo bem? Na palavra teste, o que vai acontecer? Teste. Isso também é encontro consonantal, mesmo estando em sílabas o quê? Separadas. Então, você tem o encontro do ST, um encontro consonantal. Quando você pegou a palavra traste, o que aconteceu? Traste. O que é isso? Não é o TR? Não é, gente? Então, TR é o que, gente? Um encontro consonantal e o ST é um outro encontro consonantal. Então, quantos encontros consonantais eu tenho na palavra traste? O que acontece no traste? Na hora que eu dividi, eu fiz traste. Então, eu tenho o encontro do TR e o encontro do S, o quê? T. Então, aqui, um encontro consonantal e outro encontro consonantal. Só que vai ter um perfeito e outro que imperfeito. Um de cada. Beleza até aqui? Então, olha o que a gente tem. Encontro consonantal perfeito é aquele que fica na mesma sílaba. E encontro consonantal imperfeito é o que, gente? O que fica em sílabas separadas. Beleza? Então, perfeito na mesma sílaba, imperfeito em sílabas separadas. Deu para pensar nisso aqui? Então, isso é o que a gente chama de encontro consonantal. Agora, vamos ver se você está pensando direitinho mesmo, tá? Se eu fizesse uma questãozinha e perguntasse assim, ó. Então, só para você pensar aqui no que está acontecendo. Então, assinale a alternativa correta. Você colocar uma letra aí. E aí?
Então, sinal é correta. O que é a correta aqui? E aí? A, B, C, D, E. O risco que o menino corre é gostar da A. Se ele não gostar da A, ele vai acertar. Então, a resposta é a letra C. Vocês conseguiram ter uma noção do que aconteceu aqui? Olha aqui, ó. Na hora que você olha para a palavra cheguei, o menino pode olhar isso aqui, ó, e achar que é o quê? Tritongo. Não pode achar? Só que por isso que a gente fala assim, comece pelo fonema. Então, esse U não é pronunciado, ó. Cheguei. Então, você tem 2 dígrafos, mais um o quê? Ditongo. Que é esse daqui, ó. Cheguei. Não é isso? Na palavra encontro, há quantos dígrafos, gente? 3. Então, eu faço assim, ó. Encontrou. Não é isso que acontece? Então, eu tenho 2 dígrafos e um encontro que? Consonantal. Na palavra encontrei, o que eu vou fazer? Então, aqui, depois, trei. Então, eu tenho um encontro consonantal, que é o TR. Eu tenho 2 dígrafos, que é o EN e o ON. E tenho também um ditongo, que é esse EI aqui. Então, na palavra encontrei, eu tenho dígrafo, ditongo e encontro que? Consonantal. Beleza? Depois eu tenho encantada, o número de fonemas é igual ao número de o quê? Letras. Verdadeiro ou falso? Aqui, ó. Cantada. O que vai acontecer automaticamente? Isso aqui não é o dígrafo? Não é, gente? Então, o número de fonemas é o quê? Menor que o número de letras. Então, o erro está aqui, ó. Não é igual, é o quê? Menor. O que é essa palavra aqui? A palavra é paroxítona. Como é que lê isso aqui? O certo é a palavra cateter, é paroxítona. O problema é que o povo quer falar o quê? Catéter. Ô Flávio, mas aquele negócio do médico não chama catéter, não? É esse mesmo que chama cateter. Tá? Então, o certo é cateter. Mas não existe nenhum catéter, não, porque vem do inglês. O catéter do inglês é do inglês, o do português é cateter. É bom que hoje o médico está usando a estende, aí não tem que falar errado. Vem disso. Então, agora está pondo a estende, então está mais fácil. Beleza? Então, não existe mesmo. O certo é cateter. A palavra é o quê, gente? Oxítona. A última sílaba é que é tônica. Até aqui você conseguiu pelo menos acompanhar? Bom, aí você está no melhor, que são os encontros o quê? Vocálicos, que são os que mais caem. Às vezes a prova não pede encontro vocálico, mas ela pede acentuação gráfica. Você precisa saber de qualquer maneira diferenciar o encontro vocálico para entender a acentuação. Então, o que é o encontro vocálico? Bom, primeiro, 4. Você tem os seus encontros vocálicos. Então, encontros vocálicos, você tem hiato, que é vogal mais o que, gente? Vogal. Na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Em sílabas separadas. Então, hiato, vogal mais vogal em sílabas separadas. O que mais que eu tenho? Ditongo, que pode ser crescente ou o quê? Decrescente. Se o ditongo for crescente, o que eu vou ter primeiro? Semivogal mais vogal na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Na mesma sílaba.
E posso ter vogal mais semivogal na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Mesma sílaba. Então, o ditongo crescente, ele vai da semivogal para vogal, do som mais fraco para o mais forte, crescente. E o ditongo decrescente vai do som mais forte para o mais fraco. E eu vou te ensinar essa escala de sons, tá? Bom, e o que é um tritongo? No caso do tritongo, a vogal vem sempre no meio. Então, você tem semivogal, mais vogal, mais outra, o quê? Semivogal. Então, no caso do tritongo, a vogal vem sempre onde, gente? No meio. Até aí, você pensou? Então, você tem vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Se a vogal vier entre duas semivogais, o que você vai ter? Tritongo. E para ser hiato, o que você vai ter que ter? Vogal com outra, o quê? Vogal. Até aí, você conseguiu só pensar? Muito pouquinho? Pode ser pouquinho. Beleza? Bom, aí você está anotando aqui para mim. Você vai colocar umas observações. A primeira coisa que você anotou para mim é que não existe sílaba sem o quê? Vogal. Então, você fez aqui, ó. Não existe sílaba sem vogal. Beleza? Sim? Bom, a segunda coisa que você anotou para mim é o seguinte. Então, não existe sílaba sem vogal. E eu posso colocar assim, ó. Na mesma sílaba, pode ter mais de uma vogal ou tem apenas e somente uma vogal? Só uma. Uma só vogal. Os demais sons da sílaba vão ser chamados de o quê? Semivogais. Então, nós vamos colocar assim, ó. Toda sílaba, essa é a segunda observação, toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Então, toda sílaba tem somente e apenas uma vogal. Beleza? Aí, o que você tem? Os demais sons vocálicos de uma sílaba serão denominados o quê? Semivogais. Então, os demais sons vocálicos de uma sílaba serão denominados o quê, gente? Semivogais. Ok? Sim? Aí você ainda sabe comigo o seguinte, que a letra A é sempre vogal. Então, a letra A é sempre vogal. Não tem jeito. Então, onde tiver o A, ela é a vogal. Beleza? Que o U tremado... Ah, Flávia, mas o trema foi abolido com a reforma ortográfica. Mas o som dele não foi, não. Beleza? Então, nós vamos colocar assim, ó. O som do U tremado, só para você diferenciar o som. Aqui, ó. Aqui você leu averigue. O som não é de U tremado. Concorda comigo? Aqui você leu 50. O som era de U o quê? Tremado. Então, você vai colocar que o som do U tremado é sempre semivocálico. Ou seja, é sempre um som átono. Então, o som do U tremado é sempre semivocálico. É átono, é fraco. Beleza? Até aí tudo bem? As letras L, M e N. Então, as letras L, M e N podem funcionar como semivogais.
A gente não viu isso? Sendo que o L, a gente tem que lembrar que o L nem toda organizadora o que considera. Então, as letras L, M e N podem funcionar como semivogais. Não podem? Sim? Ok. Oi? Amavam, né? E outras muitas palavras que a gente vai ver aqui agora. Bom, então você já sabe alguma coisinha. Então, antes da gente fazer as nossas palavrinhas, imagine que você tivesse essas aqui, ó. Então, vamos imaginar que a gente tivesse essas palavras. Ideia, Havaí, rainha, saiu, gratuito, tranquilo, coração, espontâneo e iguais. Até aí foi? Seguinte. Na palavra ideia, que encontros vocálicos eu tenho? O que você está vendo em ideia? Tem ditongo, tritongo, hiato, ou tem ditongo e hiato? O que tem? Vamos separar? Como é que separa a ideia? I, como é que é? Dei, a. Então, a forma correta de dividir é essa que está no quadro, tá? Ideia, a. Você vai ver a divisão hoje ainda, então você vai aprender isso. O I é vogal ou é semivogal? Esse I aqui. Vogal ou semivogal? Uai, ele não está sozinho na sílaba? Toda sílaba não tem apenas e somente uma o quê? Vogal? Como é que vai ser semivogal? Tem jeito não, ele é vogal. Não é isso? Se você vive sozinho, meu filho, você é autônomo, você se vira. Né? Você é independente. Né? Você só pode ser semivogal se tiver alguém para você encostar. Concorda? Não dá para ser semi sem ter o quê? Uma escora. Né? Então, isso aqui é vogal. Sabe qual que é o problema? O problema está na quinta série. Porque o menino achava que toda vez que aparecesse I e U, era semivogal. Então, quando vocês respondem semivogal, eu já sei onde é que está o problema. Alguém falou isso com você e você acreditou. A gente tem que ser muito cético nessa vida. Porque nem tudo que o povo conta é verdade. Então, nesse caso, o I é vogal, porque ele está sozinho na sílaba. Beleza? Bom, aí você tem o E e o I. Eu vou te contar agora que o E é vogal e o I é semivogal. E o A que está sozinho é vogal ou semivogal? Vogal. Até aí, isso aqui que eu estou te falando é verdadeiro. Bom, aí eu vou analisar. Ditongo tem, não tem? Não é esse ditongo aqui? Crescente ou decrescente? É um ditongo que decrescente. Tem hiato? Sim ou não? Tem hiato? Não, porque o hiato é o encontro de duas o quê? Vogais. E quem está encontrando ali é uma semivogal com uma vogal. Isso é um negócio que a gente chama de falso hiato. Aí chegou lá na prova da Consuplan, perguntou se isso aqui era hiato. Aí o menino teve uma ideia de gênio e falou assim, só que é um hiato falso. Vou traduzir para você. Quando a gente falar que é falso hiato, quer dizer que não tem o quê? Hiato, que não é. Então, se perguntar se tem hiato na palavra ideia, a sua resposta é sim ou é não? É não, não tem. Beleza? Então, na palavra ideia, você só tem um ditongo. Todo mundo consegue perceber? E não ocorreu hiato. Flávia, agora como é que você sabe que o E é a vogal e o I é a semivogal? Existe uma escala de timbre, tá? Então, aqui essa escala é o A lá no topo. Aqui é o U tremado, que só pode ser usado com G, U, E, G, U, I, Q, U, E, Q, U, I. E, além disso, eu tenho aqui no meio O, E, I, U, M, N e L.
Então, A, O, E, I, U, M, N, L. E o tremado. Primeiro, como é que eu decoro isso, Flávia? Eu não vou decorar. Vai. O que você quer decorar? Essa retinha ou você quer fazer o seguinte? Decorar assim, ó. Nem copia isso aqui, tá? De tom crescente, de tom decrescente. Se você vai fazer de tom crescente, você vai pegar daqui para lá e fazer tudo que você pode. Não é daqui para cá e fazer tudo que você pode? Não é? Então, olha você fazendo I com E, I com O, não vai fazer? I com o quê? Com A. Depois você vai fazer o quê? U com E, U com O, U com A. Beleza? Depois, o que você vai fazer? E com O, não é isso? E o quê? O com A. Beleza? Você vai ficar decorando isso aqui? Faz o menor sentido. Isso é crescente porque eu estou pegando de baixo o quê? Para cima. I com E, I com O, I com A. Se fosse decrescente, eu ia pegar A com O, A com E, A com I, A com U. O com o quê? E, O com I, O com U. Não é isso? E com I, E com U. Não é assim? Você não vai ficar decorando isso, não, sou. É muito mais fácil você decorar a reta. E ainda a reta é muito lógica. Olha só a boca. A não começa mais aberta? É a vogal mais aberta. A, O, E, I, U. Enrugou. Então, ou seja, você vai abrir e, à medida que você for o quê? Fechando a boca, você tem a escala de timbre de vogal. Isso aqui é baseado no seu timbre. Ou seja, começa com a boquinha mais aberta, é a vogal mais aberta. E vai fechando. A, E, A, O, E, I, U. Não vai fechando mesmo, de verdade? Não é isso? A, O, E, faz aí para você ver. A, O, E, I, U. Pode fazer só uma vez, só, não precisa ter vergonha, não. A, O, E, I, U. Aí você decorou, então, a escala de timbre. Você já viu a lógica. Só que você viu que tem um povo aqui empatado, não tem? Não tem um empate técnico ali? Sim? Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Quando você tem duas coisas exatamente nas mesmas condições, a melhor posição é de vogal ou é de semivogal? O que você queria ser na sua vida? Independente ou dependente? Melhor você ser independente, né? Então, o que acontece? Você tem como sonho ser a vogal, não é isso? Então, se eu tenho duas condições exatamente iguais, a vogal é sempre a que chegar o quê? Primeiro. Então, nesse grupo aqui, ó, se eu tiver I com U, o I é a vogal e o U é a semi o quê? Vogal. Se eu tiver U com I, o U é a vogal e o I é o quê? A semivogal. Ou seja, em qualquer situação que eu encontrar IU ou o I, vai ser de tom crescente ou decrescente? Decrescente, porque a vogal vai vir o quê? Primeiro. Então, se eu encontrar U com I ou I com U, o ditongo é sempre como, gente? Decrescente. Até aí uma mini noção? Só uma mini noção. O que acontece? A vogal é sempre a que está na escala mais alta, beleza? Em relação ao seguinte. Então, se eu tiver o A com O, quem vai ser a vogal? O A e o O vai ser o quê? Semivogal, beleza? Mas se eu encontrar I com U ou U com I, quem é a vogal? A primeira. De modo que se a primeira é sempre a vogal, o meu ditongo vai ser sempre o quê? Decrescente. É uma conclusão óbvia. Então, se eu estiver encontrando U com I e I com U, a vogal é sempre qual, gente? A primeira. Todo mundo entendeu? Então, aqui, ó. Na o quê? Vertical, a vogal é sempre a mais alta. Beleza? Na horizontal, a vogal é sempre a primeira que ocorrer na palavra. Porque senão você vai lá e acha que é a primeira que está aqui. Não é isso? Então, na horizontal é a primeira que ocorrer onde? Na palavra, dentro da palavra. Beleza? Sim? Então, vamos lá. Vogal é sempre a que estiver onde na vertical? Mais alta.
Então, se eu encontrar, por exemplo, o O com o E, qual que é a vogal? O O. O E com o I, qual que é a vogal? O E. Beleza? Então, na escala, na horizontal, a vogal é sempre a que... Na vertical, a vogal é sempre a que estiver o quê? Mais alta. Beleza? E na horizontal é sempre a que vier primeiro dentro da palavra. Anotaram? Então, você escreveu assim, na vertical, a vogal é sempre o quê, gente? A mais alta na escala. Então, na vertical, a vogal é sempre a mais alta. Na horizontal, a vogal será sempre a que ocorrer primeiro na palavra. Então, na vertical, a vogal é sempre a que ocorrer primeiro na palavra, dentro da palavra. Beleza? Sim? Bom, então agora vamos pensar nas outras palavras. Como é que eu separo o Havaí? A-va-i. Olha para cá e me responda. Qual que é a vogal? O A ou o I? Qual que é a vogal? O A ou o I? As duas, né, gente? Por quê? Estão em sílabas separadas. Não é? Vocês ainda respondem. Olha aqui, ó. Então, Havaí. Cada sílaba tem apenas e somente uma vogal e não existe sílaba sem vogal. Então, na palavra Havaí, eu tenho 3 vogais. Essas duas aqui não se encontram e estão em sílabas o quê? Separadas. Então, como é que é esse encontro vocálico? Eu tenho um o quê? Hiato. Beleza? Que é o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Como é que eu separo rainha? Ra, I, nha. Quem é vogal? A, I e o A. Tem hiato? Tem. Ah, mas esse I não é acentuado? Não, mas que faça hiato não é ter acento, não. Esse I não está acentuado por causa do NH, que nasaliza o som. Então, o hiato é o encontro de 2 vogais em sílabas o quê? Separadas. Isso aqui não está acontecendo? Então, o que é isso? Hiato. Na palavra saiu, o que é a palavra saiu? Como é que separa? Saiu. Eu sei que é assim, a divisão você vai ver depois do intervalo, mas já pode confiar que está certo. O que o A é? Vogal. Qual é a vogal aqui? O I é a vogal e o U, semivogal. Porque se eu encontrar I com U ou U com I, a vogal é sempre a que vier o quê? Primeiro. Tem hiato nessa palavra? Sim ou não? Hiato. Tem. Olha aqui, ó. Encontro de 2 o quê? Vogais. Ou seja, não dá para você decorar. Você tem que fazer mesmo. Nessa daqui, quando eu separei, ficou semivogal com vogal e não tinha o quê? Hiato. Mas aqui, ó, é vogal com vogal. Então, ocorre hiato ou não? Ocorre. E também ocorre o quê? Ditongo. Então, nessa palavra eu tenho hiato e ditongo crescente ou decrescente? Decrescente. Beleza? Então, tem os 2. Gratuito. O que vai acontecer? Separa. Como é que separa? Gratuito. Qual que é a vogal? A, que mais? O, e o I é semivogal, e o O. O que está acontecendo aqui? Ditongo, crescente ou decrescente? Então, você tem um ditongo decrescente. Tranquilo, como é que você separou? Tranquilo.
Tem ditongo? O é pronunciado? É. Então, quem que é vogal? O A é vogal? É. E aqui, qual que é a vogal? U ou I? Qual que é a vogal aqui? Hã? Por que que é o I? Esse U aqui é o tremado, é outro U. Ele perdeu o sinal do trema. E você anotou que esse U é sempre som o quê? Semivocálico, não é isso? Então, esse é semivogal e esse é vogal. E esse daqui era vogal também. Então, olha como é que acontece. Aí o menino fala assim, mas nem aquele negócio do U primeiro. Não tem isso? O menino fala só, entende um pedaço da regra e fala assim, o U primeiro. Pois é, antes do U primeiro, você viu o U tremado. E aqui não é o grupo G, o I? Então, é a hora que você aplica o U tremado. Ele não é pronunciado? Não é, gente? Então, tranquilo. Isso aqui é uma semivogal, isso aqui é uma vogal. E isso é um ditom crescente ou decrescente? Crescente. Até porque, né, se o tremado é o último da sua retinha, só pode ser crescente. Não tem nem jeito. Espontâneo. Desculpa, coração. E aí, o que vai acontecer? Você fez coração. O O é o quê? Vogal, vogal, vogal e semivogal. De tom crescente ou decrescente? Decrescente. Não de tom decrescente. Espontâneo, como é que vai fazer? Deixa eu fazer aqui do lado para não ficar muito embolado. Se você fizer espontâneo, quem que é vogal? Vogal, 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 e aqui? O O é vogal e o E é o quê? Semivogal. Crescente ou decrescente? Crescente. Não é do E para o O? A sua escalinha aqui, ó. A, O, E, I, U, reticências, o tremado. Então, aqui, ó. Do E para o O, sobe ou desce? Não sobe, gente? Do E para o O. Então, primeiro semivogal, depois vogal. O seu ditongo é crescente. É isso que é ditongo crescente? Sim? Vamos supor que você tivesse iguais lá. O que vai acontecer com iguais? O que o I é? Vogal. E aqui não tem 3. O do meio é vogal. E o resto? Então, na verdade, quando é um tritongo, a vogal está sempre onde? No meio. Então, isso aqui é tritongo. Vamos supor que eu tivesse a palavra quente. Como é que eu separo? Quente. Quem que é vogal aqui? Quem que é? O E, vogal, e o? O é nulo. Não é nulo? Isso não é semivogal, não é pronunciado. É assim que a gente erra. Aí o menino vai lá e põe que é semivogal e põe ainda que é ditongo. Mas como? Se nem é pronunciado. Então, olha aqui, ó. Quente, você fala assim, ó. Quente. Esse U que está aparecendo aqui é nulo. O que a gente conversou sobre nulo? Quando a letra é nula, quer dizer que ela não é vogal e nem consoante. Muito menos o quê? Semivogal. Muito menos semivogal. Quando ele é nulo, ele é nulo. O próprio nome está falando nulo. Entenderam o que acontece aqui? Então, se perguntar se na palavra quente tem ditongo, a resposta é sim ou não? A resposta é não tem ditongo. O que aconteceu em quente? 2 o quê? 2 dígrafos. Não são 2 dígrafos na palavra quente? Não é isso, gente? Ok? Olha aqui, ó. Antes da reforma ortográfica, essas palavras aqui, ó. Feiura, baiuca, bocaiúva. O que acontecia antes da reforma ortográfica? Baiuca, bocaiúva, tinham acento agudo aqui, ó.
E a regra que falava assim, que essas palavras deveriam ter acento, era a regra de o quê? Hiato. Então, a regra que justificava era o hiato. Mas alguém lúcido parou de beber, parou de usar droga, olhou para essas palavras e falou assim, tem alguma coisa errada. Aqui, ó, feiura. O que a pessoa percebeu? Que o E era o quê? Vogal. E o I, semivogal. E o U, porque está sozinho, vogal. Esse A, sempre vogal. O que ele viu no meio do caminho? Que o encontro era de semivogal com o quê? Vogal. Ou seja, que esta palavra, na verdade, nunca deveria ter tido o quê? Acento. Que o encontro era de semivogal com vogal. E para ter acento, você precisa do encontro de duas vogais. Não foi isso que aconteceu? Então, nesse caso aqui, se eu tiver semivogal com vogal, eu não vou ter acento. Então, essa palavra ela perdeu o acento na reforma porque ela nunca deveria ter tido. A maior parte das regras da reforma, você vai ver todas neste curso, tá? Na próxima aula você já terminou a reforma. Essa parte de fonética é chatinha, mas dura 2 aulas só. A gente acaba de ver tudo. Então, na próxima aula, por exemplo, a gente vai estar falando da reforma, e aí você vai entender que a maior parte das regras foram correções. Então, a reforma ela foi positiva ou negativa? Positiva, porque se justificar um acento desse aqui, ó, é pedir para morrer. Porque o acento não faz o menor sentido. Na palavra saúde, é diferente. Ó. Você tem vogal e outra o quê? Vogal. Só que na palavra feiura, embora o U seja tônico, você não tem hiato. Então, a regra que justifica é, acentua-se o U tônico dos hiatos. Se feiura não tem hiato, não tem que ter acento mesmo. Então, perdeu o acento porque nunca deveria ter tido. Só aproveitando que você está estudando os encontros vocálicos, para você entender um pouco mais a reforma, tá? Baiuca, não é a mesma coisa? Ó, baiuca. É vogal, semivogal e outra o quê? Vogal. Isso é hiato? É ou não? Não. Bocaiúva. Bocaiúva. Perdeu o acento por quê? Não é encontro de semivogal, mais o que? Vogal. Então, o U tônico, tá? O U tônico precedido de ditongo crescente ou decrescente? Decrescente, perdeu o acento gráfico. Por quê? Porque não ocorria hiato. Então, o tônico precedido de ditongo decrescente perdeu o acento gráfico porque não havia hiato. Todo mundo entendeu que na palavra feiura nem hiato tem? Entenderam mesmo? Sim? Então, para a gente fechar esse bloco, você só precisa ver mais uma coisinha. Sobre os ditongos, então você já viu que eles podem ser crescentes ou decrescentes. Os ditongos ainda podem ser orais ou o quê? Nasais, abertos ou fechados. Abertos ou fechados diz respeito à pronúncia do E e do O. Orais, pronunciados pela boca. Nasais, pronunciados pelo nariz. Mais especificamente, se tiver MN ou TIL. Então, olha aqui, ó. Um ditongo crescente. História, prêmio. Não, ditongo crescente, eu tenho primeiro semivogal e depois outra o quê? Vogal. Ditongo decrescente. Restaurante. Esse AU aqui é decrescente. Não é lá do A para baixo? Não é, gente? E coração. Ditongo que decrescente. Oral, pronunciado pela boca. Olha aqui, ó, parece nasal, mas não é. Espontâneo. Sabe por que parece nasal? Por causa desse pom aqui, ó. O que é nasal não é aqui. Fala eu.
Fala eu. Vibra seu nariz? Eu. Não. Só que você vai achar que é nasal por causa do pum. Então aqui, ó. Espontâneo. Você só está olhando esse finalzinho aqui, ó. Neo. O EO não é o quê? Nasal. Beleza? Todo mundo entende? Sim? Mesma coisa acontece com a palavra prêmio. Se você olha rápido, você fica achando que é nasal por causa do prim. Mas aqui, ó. Iô. É nasal? Iô? Não. Agora, olha quem é nasal. A palavra muito é nasal. Não está escrito N, mas aqui tem som de N. Faz assim, oi. Você vai ver que seu nariz vai vibrar, principalmente na parte superior, tá? Na palavra bem, também eu tenho um ditongo que nasal, porque tem o M, não tem? Não é, gente? Na palavra leão, parece, ó, leão. Tem hiato, não tem? Vogal com o quê? Vogal. E ainda tem o quê? Ditongo. Leão. Não é nasal? Ão. Os ditongos nasais, eles apresentam M, N ou tio. Isso aqui é o símbolo do tio. E mais a palavra o quê? Muito, que é uma exceção. Então, você tem que saber. Então, os ditongos nasais, que letras que eles apresentam? M, N, tio. E além desses com M, N, tio, qual outro? Muito, só. E o resto vai ser ditongo de que tipo, gente? Oral. Então, só é ditongo nasal se tiver quais letras? M, N ou tio. Os demais vão ser ditongos o quê, gente? Orais. Então, só é ditongo nasal se tiver M, N ou tio. Os demais vão ser ditongos o quê? Orais. Bom, aí, os abertos e fechados têm a ver com a pronúncia do O ou do E. Vamos supor que eu tivesse ideia, não tem mais acento por causa da reforma, e é aberto. O aberto tem som de acento agudo, e o fechado tem som de acento circunflexo. Então, ideia feia, por exemplo. Não é fechado? Dói, que tem inclusive acento, e boi. Boi é fechado, e dói é o que, gente? Aberto. Então, dói é fechado. Falei o contrário, desculpa. Dói é aberto, e boi é o que? Fechado. Beleza? Dá para pensar nisso aí? Sim, não, talvez ou mais ou menos. Bom, então isso aqui que você está vendo são os conceitos fonéticos mais básicos. Aí, como a gente vai dar um intervalo, eu vou deixar uma questão para você pensar nela, que eu vou corrigir depois. Então, quem quiser fazer antes, e deveria fazer, porque é sempre bom o aluno olhar antes a questão, né? Vou te marcando sempre o que a gente vai olhar. Então, essa eu vou corrigir daqui a pouquinho. Nós vamos fazer a questão na página 413. Nós vamos fazer a questão 6. Então, isso aqui terminou a sua matéria. Isso aqui é uma matéria fechadinha. Como é que chama essa matéria? Conceitos fonéticos. Só os conceitos. Fonética é tudo, né? Vai entrar acentuação gráfica, ortografia e tal. Então, você terminou conceitos fonéticos. Que organizadoras não têm o hábito de cobrar conceitos fonéticos? Só duas. FCC e o quê? CESP. As outras cobram. Cetro, que faz a prova da Anvisa, cobra, tá certo? Consulplan, CKM, Pontua, VUNESP, cobram todas essas. Então, você só está tirando duas. FCC e o quê? CESP, que não tem o hábito de cobrar o conceito. Mas, por exemplo, quando chegar em ortografia e acentuação gráfica, já cai. Ok? Então, você vai fazer para mim, na página 413, questão 6. Beleza? Todo mundo achou? E aí a gente vai parar para o intervalo. Quando a gente voltar, eu vou começar dessa linda questão.